Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 9 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem ser tudo que nasceram para ser. Olhar para frente, olhar com propósito, olhar para a sua missão de vida e construir diariamente o seu futuro. Com garra, com determinação, com oportunidade de viver, com oportunidade de ser feliz e você construir uma vida fantástica, você construir uma vida digna, você construir uma vida cheia de oportunidades de vitória, de fé, de otimismo, para você ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa noite gelada aqui em Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha. Hoje é dia 2 de julho, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O calor da tua companhia aquece os nossos corações em compartilhar o amor, o conhecimento, expandindo a nossa inteligência para que a gente possa vencer todos os dias e construir a nossa melhor versão, nos tornando imparável. Hoje a live ela é super especial, hoje nós vamos falar sobre o emocional feminino, mas a live não é só para as mulheres, é para você homem também, para que você possa olhar para o teu feminino. Todos nós homens temos o masculino e feminino dentro de nós. E diante da nossa essência nós podemos construir o equilíbrio, a amorosidade, fazendo da nossa vida uma versão única de esperança, de fé e de muita harmonia. Hoje a minha convidada é minha mestre reiki xamânica, é a Cidiane Servinsky, ela foi minha mestre do reiki, ela me iniciou diante do reiki xamânico, no mestrado no reiki xamânico também, e hoje ela vem trazer o seu brilho, o seu profissionalismo, do trabalho lindo que ela vem desenvolvendo com as mulheres, falando sobre o emocional feminino e como a mulher pode sim desenvolver o seu feminino, expandindo com fé, com garra, com determinação, se tornando uma versão única de esperança, de propósito, porque toda mulher merece brilhar, merece sim ser olhada com carinho, com amor. Toda mulher merece sim ser tratada com respeito, com ética e com muita amorosidade. A Cidiane faz um trabalho fantástico com as mulheres e ela vai hoje falar um pouquinho para nós sobre o emocional feminino e como a mulher poder se empoderar da sua própria perfeição. A Cidiane já está aqui, já vou mandar aqui o convite para ela entrar ao vivo comigo e a gente poder à noite de quarta-feira. E para você que está ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos para os seus amigos, para que esse conteúdo possa assim chegar a cada vez mais corações. Quando a gente eleva a nossa vibração, quando nós elevamos as oportunidades diante da nossa vida, nós alcançamos infinitas possibilidades de vitória, de fé, de garra e de determinação. Então, fica conosco que a live hoje ela é super especial. Boa noite, Cidiane. Tudo bom com você? Boa noite, Pietro. Tudo bem? E você, como está? Tudo ótimo, melhor agora aqui na tua companhia, né? Hoje falando um tema super importante, aquilo que você vem desenvolvendo diante do teu trabalho, que é sobre o emocional feminino, esse trabalho com as mulheres. Sim, hoje a gente vai conversar um pouquinho, falar para as mulheres, não necessariamente só para mulheres, né? Mas as mulheres geralmente são as que iniciam esse processo de autoconhecimento e a partir daí toda a família vai recebendo os benefícios, né? Toda a família vai recebendo as bênçãos que é poder olhar e se curar, né? Curar de algumas questões que muitas vezes estão ali enraigadas há muito tempo, né? E que precisam ser dissolvidas. E geralmente chega através das mulheres. Verdade, verdade. Já quero aproveitar, dar boa noite para as pessoas que estão aqui nos comentários. A Nanda está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. A Paty também está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. O Fábio também está aqui, boa noite, seja muito bem-vindo. E quem estiver ao vivo, vai dando o seu boa noite, vai curtindo esse vídeo, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos. E quando você curte, você manda aviãozinhos. Essa live ela começa a ser mostrada para mais pessoas. O Instagram convida as pessoas para assistir. Então, vai convidando, vai mandando aviãozinhos, que vai ser uma live sensacional.
A Cidiane e eu já fizemos live juntos, falamos sobre xamanismo, já fizemos a sala de terapia. Então, eu já falei, ela é minha mestre do reiki. Ela me iniciou dentro do reiki xamânico e é uma pessoa que eu admiro, que eu confio, e é uma pessoa que tem um caráter, uma beleza, um profissionalismo maravilhoso e excelente. Cidiane, então hoje falando não só para as mulheres, mas falando para os homens, então também, né? Porque todos nós, o homem também tem o seu lado feminino, né? O masculino e feminino. Sim, isso é uma questão bem interessante, né? Às vezes a gente chega nesse lugar de a mulher precisa curar o feminino, precisa olhar para as questões do feminino, mas dentro de nós existe, nós somos, né? A junção do masculino e do feminino. Precisa estar em equilíbrio. E nos homens também precisa ter o feminino curado, não só o masculino curado, assim como em nós também, para que a gente possa ter esse equilíbrio. E chegar nesse equilíbrio, ele às vezes é um processo um pouco demorado, desafiador, né? As mulheres, elas estão mais abertas e receptivas, mas os homens também, a gente percebe que muitos homens hoje em dia estão se abrindo para isso, estão sentindo a necessidade de olhar para dentro, de fazer esse processo de autoconhecimento, liberar alguns padrões, né? Para que possa, de fato, acontecer esse equilíbrio. Né? E você é um exemplo, né, Pietro? Você está aí já há muito tempo nessa busca de autoconhecimento e também transbordando, porque aquilo que a gente leva para as pessoas não são teorias. Dentro desse mundo, dentro desse lugar que a gente vive as terapias, a gente não está aqui repassando o conteúdo teórico. A gente vive um processo de descascamento, a gente vive um processo de autoconhecimento, a gente vive um processo de amadurecimento do nosso ego. E a partir desse processo é que a gente consegue transbordar, levar para outras pessoas aquilo que de alguma forma faz sentido para nós. E eu admiro muito, então, o teu trabalho também. E quando você diz, minha mestra, agora nós somos colegas, somos irmãos de caminhada. Né? Eu só trouxe até você um conhecimento que chegou um pouquinho antes até mim, mas que agora está aí. E esse é um lugar muito importante também, né, de reconhecimento de que a pessoa que está recebendo esse conhecimento, né, no caso que a gente falou aqui do xamanismo, do reiki xamânico Amadeus, quem está recebendo está pronto, né? Nunca chega se não estiver pronto. Né? Então, isso é um processo muito bonito do mestre também reconhecer quando que a pessoa chega e ela está pronta a entregar tudo isso com muito amor, né? Com muita leveza. Exato, é incrível, é um chamado. Quando realmente toca no nosso coração, vem realmente as oportunidades e nós precisamos estar abertos ao conhecimento, a nos permitir nos melhorar e elevar as nossas vibrações, melhorando a nossa harmonização com o nosso corpo, com o nosso ser. E diante, né, dessa questão do feminino, né, o quanto que é profundo a mulher poder olhar para o seu próprio corpo, né, do sagrado, o sagrado feminino. Né? O sagrado realmente é algo divino, porque o poder da deusa, a mulher se permitir a essa energia da deusa, sem dogmas, sem crenças, porque muitas vezes essa questão da sociedade, essa questão religiosa, acaba, né, travando o potencial que a mulher tem. Sim, isso traz muitas limitações, né? A gente carrega muitas crenças, a gente carrega muitas formas errôneas de pensamento que a gente vai trazendo, a gente vai herdando das nossas ancestrais, a gente vai herdando do nosso sistema cultural, a gente vai trazendo de nossas encarnações passadas, muitos bloqueios, muitos traumas, muitas limitações. E em algum determinado ponto da nossa vida, a gente percebe que existe algo que nos impede de prosseguir. É como se você caminhasse, você chega até um determinado ponto e acontece uma estagnação. Né? É um movimento que não acontece. Você sente que tem algo mais, mas você fica ali travado. Então, quando a gente traz dentro da medicina emocional feminina esse olhar de desbloqueio
né, de desbloqueio dessas questões ancestrais, questões sistêmicas, questões de vidas passadas, a gente consegue limpar e permitir que a mulher ou qualquer pessoa possa seguir mais um pouquinho nessa caminhada. Caminha mais um pouquinho, mais um pouquinho. Logo ali adiante, você vai perceber que existem outras questões se manifestando. E aí você olha novamente para aquilo e você vai limpando, né? E essas crenças que estão enraigadas, elas vão dando lugar a novos pensamentos, a novas percepções, a novos padrões, né? E dessa forma, a gente vai ajudando a limpar aquilo, né, que está ali no sistema, que está no nosso inconsciente. Mas o que é mais importante, que eu considero assim, que é até algo divino, a gente consegue quebrar alguns padrões que não vão se repetir nas gerações futuras, né? Então, os nossos filhos, os nossos descendentes, eles terão o benefício de tudo aquilo que a gente foi restaurando, né? Limpando dentro de nós, para eles poderem ter um caminho mais leve, mais limpo, mais aberto, mais pleno. Isso é maravilhoso, né? Essa permissão, porque a cura começa conosco e toda a nossa família, a nossa ancestralidade, a nossa descendência também recebe essas curas, essas harmonizações. Então, quando você dá o passo, você está fazendo por você, pelo teu amor próprio, pelo teu autoconhecimento, se curando, e quem vem depois de você se cura e quem veio antes também, porque está dentro do teu sistema familiar. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E lá no final da live, eu estou aqui com o oráculo de Ísis. Hoje é sobre o feminino, hoje é o emocional feminino, então estou com o oráculo de Ísis aqui. Lá no final você vai receber a orientação do oráculo de Ísis para você. E Cidiane, hoje a mulher está se permitindo, né, buscar o autoconhecimento, buscar essas curas, né, diante de consultório, diante dos cursos. A grande maioria é o público feminino, né, que busca o nosso trabalho, a ministração dos cursos. E como que hoje a mulher pode se permitir? Como que ela pode olhar para o seu lado emocional e perceber que ela precisa e pode sim buscar essa ajuda? Sempre que você estiver sentindo que algo na sua vida não está em harmonia, em plenitude, em leveza, é o momento de olhar, né? Então, aquela mulher que está passando por alguma situação desafiadora com os seus filhos, aquela mulher que está sentindo que está no limite emocional, aquela mulher que está sentindo que a vida está estagnada, que não está conseguindo prosperar, que não está tendo bons relacionamentos, sejam eles afetivos, ou relacionamento no trabalho, ou qualquer questão com a família, né? Ou até mesmo aquela pessoa que sente que tem algo, ela tem tudo, tá tudo perfeito, tá tudo, né? A vida tá tranquila, os relacionamentos estão ótimos, está prosperando, mas ainda assim sente um vazio, algo que não tá completo, né? A gente costuma dizer, sente um vazio por dentro. Às vezes é algo que precisa ser olhado que tem a ver com o seu propósito, né? E com algumas das técnicas que a gente traz, a gente consegue identificar se falta algo na tua vida, qual é o teu propósito? O que esse espírito encarnado está fazendo aqui dessa vez? Né? E esse vazio, muitas vezes, tem a ver justamente com essa desconexão com o propósito encarnatório. Né? Então, todas as pessoas, não necessariamente alguém que esteja passando por alguma dificuldade. Tem pessoas que buscam o tratamento, buscam a terapia, porque elas querem evoluir o seu ego, elas querem conhecer, elas querem se melhorar, elas querem se sentir útil à humanidade. Como que eu posso contribuir? Né? Como que eu posso ser melhor? Então, também existem pessoas que chegam com esse propósito. Então, é incrível, acho essa permissão, a mulher que vai realmente buscar o seu propósito, ser tudo aquilo que nasceu para ser, né? Olhar para o seu feminino, se permitir ser mulher,
ser mãe, ser empresária, ser uma pessoa influente, despertar a deusa, despertar o poder incondicional que existe dentro de si mesma. Quero dar boa noite para a Josiane, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Kátia também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E quem está chegando agora vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, vai convidando as pessoas para essa live sensacional. E diante, então, dessa busca do propósito, né? A pessoa está buscando, a mulher está buscando o processo. É um processo fácil, é um processo demorado, é um processo que realmente, sim, é um descascar da cebola, vai descascando, tirando as máscaras, tirando, né, aquilo que realmente não serve mais para ela perceber a luz interior. É exatamente isso, Pietro. Não é um processo agradável, não é um processo gostosinho, a gente sabe, né? É um processo onde a gente vai precisando tirar algumas armaduras, a gente vai precisando baixar algumas defesas, se despedir muitas vezes de uma personalidade, de um personagem que a gente criou para poder enfrentar, para poder transitar na vida através, sem acessar tanto as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos traumas, né? Então a gente acaba criando como uma armadura para poder enfrentar a vida. Isso o próprio ego vai construindo, né? O nosso ego ele está aqui para nos defender, para que a gente possa sobreviver aqui no mundo material. Então tudo aquilo que em algum momento nos causou dor e sofrimento, o ego vai criar uma armadura ou uma estratégia para que a gente não acesse novamente aquilo, porém não existe como não acessar. A gente vai continuar acessando, porque é só através deste acesso àquilo que causa um gatilho, que causa uma dor, que a gente vai conseguir liberar essa dor, liberar esse trauma, né? Então a gente vai criando essas armaduras, essas carcaças. E esse processo do autoconhecimento, ele vai ajudando a gente a soltar. Só que é desafiador, dá medo. A gente não tá querendo enfrentar, a gente não quer acessar a nossa vulnerabilidade, mas é só através da vulnerabilidade que a gente consegue acessar a nossa essência, aquilo que tá lá, que é puro, que é da nossa alma, né? Então, ele é sim um processo doloroso. E é por isso que a gente trata com tanto amor, né? Quem chega na terapia. É por isso que é como se a gente pegasse pela mão e dissesse assim, você não tá sozinho, vamos junto, né? Então esse processo amoroso, esse cuidado, ele é sempre trazido para que a pessoa se sinta segura, porque para nós foi desafiador e continua sendo, porque esse descascamento ele vai acontecer até o final, né? Dessa encarnação e de saber lá quantas outras ainda, né? Então a gente sabe o quanto que isso é desafiador. Por isso que a gente traz essa amorosidade, esse cuidado, esse direcionamento, né? Ninguém está sozinho quando está na terapia. E mesmo que você não venha para a terapia, esses processos eles vão continuar acontecendo. Você vai passar por todos eles, só que sozinho, né? Então é tão importante ter um acompanhamento para que essa jornada se torne mais leve. É incrível quando a gente tem alguém nos acompanhando, temos um mentor, uma mentora para pegar na nossa mão e mostrar o caminho. Porque sozinho, muitas vezes a pessoa ela não consegue. Ela se perde, ela entra em depressão, entra em tristeza, entra em parafuso, como a gente brinca, né? A pessoa entrou em parafuso, por quê? Porque é tanta coisa, é o emocional, é o mental, é o físico, é o espiritual, são conflitos, mas tendo um mentor, uma mentora para te direcionar, para te ajudar no momento assim, faz toda a diferença. E dentro desse teu trabalho, né, com o emocional feminino, é uma mentoria, né? Você faz uma mentoria auxiliando as mulheres a despertar a sua melhor versão. Como é que funciona essa mentoria? Essa mentoria ela é dividida em alguns módulos, né? Cada módulo a gente vai trabalhando algumas questões. Então, inicialmente, a gente faz uma verificação do que está mais latente, né? Qual é a dor mais latente? Porque às vezes a pessoa chega
ela está com dificuldade, por exemplo, no financeiro. Mas quando a gente vai olhando e buscando nessas primeiras conversas, que são individuais, você vai identificar que talvez não é o financeiro é só um reflexo. Que a dor central dela, né, o que precisa ser trabalhado, às vezes é uma questão de relacionamento, ou é algo que aconteceu lá numa vida passada. Então, a gente vai aplicar técnicas, né, de liberação desses traumas, né, para que a pessoa possa, a partir daí, então, começar esse processo com mais força, né, com mais potência. Como se a gente conseguisse tirar algumas amarras. Às vezes a pessoa chega e ela diz, nossa, eu me sinto presa, eu me sinto amarrada. Aí a gente vai, faz uma investigação do inconsciente, ou uma mesa apométrica, ou então uma mesa raízes do ventre, e vai limpando esses bloqueios mais latentes. E a partir daí, então, o movimento ele começa a ser mais consciente, mais fluido. E aí são encontros semanais, onde a gente vai conversando sobre várias questões, né? Vai trazendo técnicas de autocuidado, de proteção energética, de cuidado com o ambiente, técnicas de, a gente chama de diálogos mentais, né? Onde vai trabalhando toda a questão da mente também, e mostrando o caminho. E cada uma vai trilhar esse caminho da sua forma. Então, vai estar ali amparada por um tempo, dentro de um grupo, com o auxílio, né, de um terapeuta para direcionar, para dizer, olha, aqui dá para ajustar assim, aqui é esse padrão, aqui é essa crença que está se manifestando, como é que a gente pode melhorar isso? E dentro do grupo é muito interessante porque aquilo que uma das mulheres traz, geralmente, é o que está pegando, né, em todas as que estão aí. Mas o interessante é que, eu nem tinha percebido, olha só, isso também está acontecendo comigo. Então é um processo de despertar coletivo muito bonito. Porque uma vai auxiliando a outra. E depois acontecem as trocas, né, entre elas. E quem está dentro de uma situação emocionalmente dolorosa, geralmente não consegue perceber. Não consegue perceber aquela dor, não consegue identificar, muito menos sair. Quem está de fora, né? Quem está olhando daqui, consegue perceber, porque a gente já tem esse olhar treinado para isso. Para identificar e perceber e pontuar. Mas nunca dizendo assim, olha, é isso, tem que fazer assim. Não. É uma sugestão, ajudando a pessoa a identificar aquela situação, porque assim ela já vai treinando essa percepção, né? Com o tempo, porque ela não vai ficar na mentoria a vida toda, né? Em algum momento ela vai sair, então ela vai sair pronta para identificar esses gatilhos que vêm acontecendo, né? Há muito tempo e que vem se repetindo. É importante isso, né? O grupo, a energia do grupo, estar, né, com outras mulheres, né? A mulher aumenta o seu feminino estando com mulheres. O homem aumenta o seu masculino estando com outros homens. E aí vai surgindo o equilíbrio para trazer uma harmonia em todos os sentidos. E tu comentaste ali da mesa do Sagrado Ventre, né? Então, mulheres que muitas vezes passaram por abortos, casos de mulheres que estão tentando engravidar e muitas vezes vários abortos já acontecendo. Então, acho que é importante, né, a mulher também se permitir a isso e buscar essa ajuda, né, dessa mentoria, olhar para o seu feminino, porque muitas vezes essa raiz ela não está nessa existência, ela está muitas vezes numa existência passada, numa vida passada, e através da investigação, através da mesa, pode-se buscar esse equilíbrio e trazer essa harmonização para essa mulher. Exatamente. A mesa raízes do ventre, ela trabalha a nível consciencial, né? A nível de aqui e agora. Trabalha a nível de vidas passadas e trabalha a nível de ancestralidade, né? Da nossa linhagem. Então, ela vai trazendo ferramentas que vão... A gente diz assim, cada ferramenta traz uma medicina. O que é uma medicina? É uma força, é uma energia, é uma potência que vai ser ativada.
Não que esta ferramenta vá trazer, ela vai ativar, porque essa potência, essa medicina, ela já existe. Mas às vezes ela está soterrada com camadas de sofrimento, de trauma, de dor, e a gente não consegue acessar. Então, através da mesa radiônica, né, da raízes do ventre, a gente consegue ativar essa medicina que está lá dentro de cada mulher para trazer exatamente aquilo que ela precisa. Às vezes, uma mulher que não consegue engravidar, ela está carregando as dores de muitas ancestrais que não puderam ter filhos, não porque não quiseram, não puderam, né? Outras que não deixaram uma gestação seguir, né? Então, tudo que a nossa ancestralidade viveu, nas mulheres, a gente guarda no nosso ventre, né? Então, no momento da concepção, além da carga genética, a gente também recebe uma carga de memórias dos nossos ancestrais. Nas mulheres, vai se armazenar uma grande parte, uma parte muito importante, no nosso ventre, né? No útero, nos ovários. Então, é o nosso centro criativo, é onde a gente gera vida, mas não só a vida física, né? A gente gera o nosso trabalho, a gente gera os nossos sonhos, a gente cria a partir do nosso útero. Então, esse trabalho, ele vem para limpar, reprogramar, tirar essas memórias de dor e de sofrimento e fazer com que floresça as memórias de força, de potência, de tudo aquilo que as nossas ancestrais trazem de poder, de força, de cura, de conhecimento. Então, é uma mesa muito potente. Ela é potente e precisa de acompanhamento. Então, quando a gente abre essa mesa, não é um trabalho que você vai fazer e a pessoa vai ficar solta. Não, a gente vai acompanhar, vai, né, auxiliar, porque ela geralmente fica ativa por 3 meses. Raros casos que pede para abrir antes, né, dos 3 meses. Então, a gente vai acompanhando, porque ela traz também algumas catarses, às vezes, né? Sim, que interessante. Quero dar boa noite para a Lorena, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Jennifer também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver aqui. A Lorena comentou: amo esse entendimento do ciclo da mulher. Ficará salva a live? Ficará. A live vai ficar salva aqui no Instagram e vai lá também para o meu canal no YouTube para você poder assistir quantas vezes você desejar. Então vai ficar salvo aqui, também vai lá para o YouTube. E para você que está ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E se você tiver perguntas, curiosidades, coloca aqui nos comentários. Dani, boa noite, seja muito bem-vinda. Comentou ali, ó, esta mesa é forte, transformadora. Então, ali, ó, os relatos das pessoas, né, fazendo essa mesa, né? Como que então, a mesa ela fica 3 meses, então, agindo, ou vai conforme a pessoa, é uma permissão da mesa, o tempo de duração, como é que funciona? Geralmente, a gente não abre antes dos 3 meses. Mas sempre que encerra, né, um atendimento, é sempre perguntado, né, por quanto tempo vai ficar ativa e se precisa abrir novamente. Por quê? Como a gente carrega muita coisa, nem sempre você vai conseguir trabalhar tudo que precisa ser trabalhado em um atendimento, né? Então, às vezes, ela vai por partes. Como eu falei anteriormente, né, vai tirando camadas. Vai tirando camadas. E sim, geralmente ela fica agindo por 3 meses. É o tempo que a pessoa vai processando, se apropriando dessa medicina, de cada ferramenta que vai sendo ativada, colocando em prática, fazendo esse trabalho consciente, né? Para poder, então, a partir desse tempo, olhar novamente para outras questões. Bem importante isso. Então, focar-se em algo, fazer esse trabalho, essa ressignificação, e aos pouquinhos, claro, sempre, né? Vai descascando as camadas. Mas não, muitas vezes a pessoa quer fazer tudo diante de uma única sessão, não dá, não tem como. Não dá conta, né? Às vezes não dá conta. A espiritualidade é sábia, né? Essa mesa ela foi canalizada, então quem trouxe foram as guardiãs do Sagrado Feminino.
né, para trabalhar justamente essas questões do feminino. Mas não somente isso, a gente pode trabalhar qualquer questão. Inclusive, a gente abre essa mesa para homens também, né? Então, homens também podem receber o atendimento com a mesa. E Claro aí que não. a questão do homem vai trabalhar sim o seu feminino, esse equilíbrio, mas também a ancestralidade, mãe, filhas, avós, são trabalhadas. Exato, e até porque o nosso espírito, ele nem sempre foi mulher, nem sempre foi homem. Então, a gente já teve vidas, né? Os homens já tiveram vidas onde foram mulheres, e nós, mulheres, já tivemos vidas onde nós estivemos num corpo masculino. Então, vai limpar e vai trabalhar tudo isso. Questão de vidas passadas, questão de ancestralidade, né? Bem, bem importante. Quero dar boa noite para a Camila, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Baralho Porciúnci, boa noite, seja muito bem-vinda. Coloque o teu nomezinho ali para a gente dar boa noite. Tem só ali o perfil do Baralho por seu, Instagram. né? É a Caroline. Caroline. Caroline, então boa noite, Caroline, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite aqui, vai curtindo. E a questão ali, então, da mentoria. Tu comentaste também a questão da reprogramação mental, né? Da mulher reprogramar, a questão das memórias. Essa reprogramação, como é que ela funciona? Através de conteúdos que são acessados nesses trabalhos que são relacionados mais ao inconsciente e também à mesa, né? Como eu falei, trabalhos apométricos também, de reintegração fractal. A gente vai percebendo e identificando, e como eu falei anteriormente, geralmente um grupo ele se forma com pessoas, espíritos que vêm trabalhar uma mesma questão, né? Então a gente identifica quais são as questões mais latentes, né, da maioria das mulheres, e durante as aulas semanais a gente vai abordando essas questões, trazendo conhecimento, trazendo a teoria, né, para que elas possam aplicar durante a semana na sua vida. E também técnicas, né, de reprogramação mental, técnicas de autocuidado, a gente fala o caderno da gratidão, o diário, o diário dos seus sentimentos, muitas ferramentas assim para que elas possam ir se conhecendo, se percebendo e colocando em prática os conhecimentos teóricos que a gente vai trazendo, né? Sobre, por exemplo, vida passada, né? Um espírito, qual o propósito encarnatório? Por que eu escolhi essa família? Geralmente vem pessoas com questões com os pais ou dificuldade de relação com algum filho. E aí a gente vai questionando, tá, mas por que será que você escolheu essa família? Tantas famílias que tinha, tantos pais, tantas mães aqui, e quando você estava lá programando a tua encarnação, você escolheu esses. Por que será? Né? Então, dessa forma, assim, vai trazendo consciência, para que a pessoa perceba, cara, eu não sou uma vítima. Eu escolhi, então eu sou protagonista da minha vida. E a grande transformação é essa. Fazer com que as mulheres saiam desse lugar de vítima, ou de sofredora, ou de salvadora, né? E se coloquem no lugar de protagonista. Eu sou protagonista da minha vida. Eu faço as minhas escolhas, eu arco com as consequências das minhas escolhas. Até quando eu não escolho, eu estou escolhendo. Então, são questões assim que a gente vai trazendo, que a gente vai alinhando, que a gente vai desmanchando aí, né? Conversando. Para que se torne algo íntegro na vida delas. Para que elas possam realmente se apropriar desse conhecimento e colocar em prática. E assim a transformação acontece. Porque muitas vezes a pessoa ela vem para um atendimento, a gente faz uma conversa, a gente faz um processo de investigação do inconsciente, por exemplo, né? Faz mais uma ou duas conversas e a pessoa não volta mais para a terapia. Aquele processo funcionou. Ele foi ótimo, foi maravilhoso, foi o que a pessoa buscava naquele momento. Mas, como existe muita coisa enraigada,
esse cuidado contínuo por mais tempo vai tornar isso algo que não volte a acontecer, né? Porque senão ele funciona por um tempo, e aí logo lá na frente você cai de novo naquela mesma situação e acaba recorrendo. Então, esse processo da mentoria, ele ajuda para que a gente se firme e que mude hábitos, mude pensamentos de fato, né? Para que a gente possa atrair, então, situações diferentes na nossa vida, pessoas diferentes, né? Que estão mais alinhadas com a nossa nova vibração. É realmente isso, a pessoa faz o seu acompanhamento, inicia a sua mentoria e dê continuidade, não pare pela metade. Mesma coisa, a gente está com uma dor em alguma parte do corpo, toma um remédio, a dor passa. Passa um tempo, a dor pode voltar, né? Então é investigar o porquê que essa dor está acontecendo. Não é simplesmente tomar o remédio só quando está com dor. Buscar o terapeuta quando está precisando, quando está no fundo do poço. É você estar dentro desse acompanhamento para não cair no poço de novo. É uma continuidade, cada um sim, dentro do seu processo, nas suas questões, elevando sim o seu conhecimento e a sua energia. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, deixa eu ler aqui os comentários. O pessoal vai dando boa noite, vai curtindo. Vanessa, boa noite, seja muito bem-vinda. A Vanessa colocou ali, ó. Boa noite, gente maravilhosa. É muito bom compartilhar conhecimentos e experiências. Gratidão, gratidão. O César também está aqui, boa noite, seja muito bem-vindo. A Paty colocou aqui, essa live está sensacional. Gratidão, tá sensacional mesmo. A Cidiane aqui é maravilhosa. Sempre que ela vem para as lives, é uma aula de conhecimento aqui para nós. Deixa eu ver aqui, quem está aqui. A Nanda colocou. Como é importante as mulheres se apoiarem e buscarem ajuda para se curar. Que trabalho maravilhoso da CID. E é verdade, é um trabalho maravilhoso. E essa questão da união, né? As mulheres se unirem. Porque não existe uma concorrência. Muitas vezes há uma mulher tem inveja da outra, um conflito, mas é a união, é o grupo que faz a diferença. Exatamente. Por questões que a gente não vai entrar em méritos aqui, né? As mulheres foram colocadas há muito tempo como competidoras, né? Como eu preciso me sobressair, eu preciso ser melhor, eu preciso ser a escolhida, eu preciso ser a escolhida, muitas vezes, né? Até em questão de relacionamento. A mulher se coloca no lugar de competir com outras mulheres. Muitas vezes para ser vista, muitas vezes para pertencer, muitas vezes para receber amor, para se sentir amada, né? Então, esse lugar de competição é um lugar de destruição, né? Onde as mulheres se autodestroem e destroem umas às outras. Quando a gente olha para a nossa irmã e diz assim, eu vejo a tua dor, porque geralmente a dor que a gente sente está nas nossas irmãs também. Eu vejo a tua dor. Eu tenho empatia pela tua dor. Eu posso te auxiliar. Eu posso contribuir. Mas você vai caminhar. Você vai seguir. Você vai trilhar o teu caminho. Mas eu vou estar aqui para te apoiar, né? E aquilo que às vezes a nossa irmã ainda não consegue e que a gente já consegue, não é motivo para a gente diminuir. Não é motivo para a gente se colocar acima. É um motivo para você transbordar. Para que ela também possa olhar para você e dizer, cara, se ela conseguiu, eu também consigo. Vou me espelhar, né? Não é me comparar, porque essa é uma dor grande que as mulheres também carregam, né? A dor da comparação. Se comparar com outras mulheres. Quando a gente olha para uma mulher e admira, você pensa assim, bah, que bom, né? Eu quero estar neste lugar também. Se ela conseguiu, eu também posso. Né? Exato, a inspiração, buscar se inspirar em outras mulheres, mulheres como a Cidiane, em mulheres realmente que vivem a sua versão de amor, de esperança, e a questão profissional, né? A mulher hoje, buscando muitas vezes a transição, a gente percebe dentro dos consultórios, dos atendimentos, mulheres que estão nessa transição também de carreira. A mentoria também auxilia, né, essas mulheres que estão muitas vezes numa CLT,
desejando iniciar o seu trabalho próprio, entrar nas terapias, iniciar a parte ali de empreender em algum negócio. Então, também é fundamental essa mentoria para a mulher também fazer essa transição. Sim, porque às vezes o que está impedindo que essa transição aconteça são pequenos detalhes, né? Que quando você observa, quando você olha com um olhar mais atento, com um olhar mais profissional, você consegue identificar e ajudar essa mulher a superar, a transmutar essas crenças, esses padrões. E a partir daí, a leveza, a fluidez, ela acontece. Seja em qual setor for da vida, né? Sempre tem algo que pode ser feito. Desde uma transição de carreira, quanto a um relacionamento que você não sabe se vai, se fica, o que acontece, né? Uma questão familiar, um filho que está com um problema. Essa semana, eu vou abrir um parênteses aqui para trazer um caso, né? De uma mulher que teve um filho, né? E quando esse filho estava com 1 mês de idade, o pai desencarnou. Então, ela se colocou nesse lugar de mãe e pai. Praticamente se abandonou para viver para o filho. E hoje o filho com 21 anos não consegue ir para a vida, não consegue movimentar uma carreira, não consegue manifestar um trabalho, não consegue ter relacionamentos saudáveis, porque ele esteve sempre muito protegido. Mas essa mãe, ela estava fazendo o melhor que ela conseguia. A forma de amor que ela aprendeu era essa. Se sacrificar para poder dar o melhor para o filho. Mas ela não percebia. E agora os dois estão entrando num lugar de exaustão. Então, como é importante esse olhar de dizer, olha, esse é o momento de você soltar o teu filho. Vai ser fácil? Não vai. Vai ser tranquilo? Não vai. Para nenhum dos dois. Esse é o momento de você se priorizar. Ah, mas como é que eu faço? Vamos ter que achar um jeito. Né? Então, esse cuidado que a gente traz, né? Esse cuidado que a gente oferece, não como uma cobrança, não como um julgamento, mas como diz a amiga aqui, a sororidade, né? Entre nós mulheres. De a gente poder olhar e dizer, eu passei por isso. Eu sei como é doloroso soltar um filho. Eu sei como é doloroso dizer, agora você vai sair de casa. Dói, mas é necessário. Então, são essas situações. Às vezes, uma criança, né? Por exemplo, uma criança que aconteceu também, 3 anos, a criança não conseguia, não dormia sozinha, não ficava no escuro, não ficava com ninguém, rejeitava o pai, apegadíssimo à mãe. A família toda adoecida, porque eram 3 anos sem dormir. Né? Então, você imagina como é que fica a vida de uma mulher nessa situação. Não só da mulher, de toda a família. Né? Como é que fica? Fica bagunçada. Ninguém mais consegue ter paz, ninguém consegue. O trabalho não prospera. O relacionamento, muitas vezes, pode chegar no final. Porque aquela família já não está mais conseguindo lidar com isso. E aí você vem para um atendimento. Os pais, né, vêm para um atendimento de investigação do inconsciente para aquela criança que nunca ficava com ninguém e naquele dia ficou, já no mesmo dia que foi feito, ficou com o tio e a tia. E quando voltam para casa, a criança vai dormir no seu quartinho, né? E a partir daí começa a ter leveza, começa a brincar, começa a ficar com os avós, porque ele não conseguia, começa a ser carinhoso com o pai, começa a se soltar um pouquinho da mãe. Né? Então, quando a gente traz isso, não é no sentido de, eu quero mostrar. Não! Quantas pessoas estão passando por isso? Quantas famílias estão vivendo isso? Quantas mulheres estão vivendo nesse lugar de sofrimento? Porque não conseguiram perceber o que tem por trás, que a medicina não soube identificar, que a psicologia não tinha mais o que fazer, né? Vai medicar uma criança com 3 anos? Né? Bem delicado, né? Essa questão já envolver a medicação
É claro que a medicação ela é importante, a gente não diz, não pare de medicar. Não, a medicação ela é importante, mas existem meios, sim, que muitas vezes tu vai no médico, vai no psicólogo, no psiquiatra e não tem respostas. E é através, sim, dessa parte da investigação do inconsciente, das mentorias, essa análise espiritual e energética que vai trazer uma consciência e uma harmonização para a vida da pessoa. Quero dar boa noite para o Nilson, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo. A Kátia colocou aí, muito importante, a sonoridade entre nós mulheres tem um olhar de união e não disputa em comparação. Quero dar boa noite para a Leila também, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E tu comentaste ali a investigação do inconsciente. Para as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, né, sobre a investigação do inconsciente, como é que é a sessão de investigação e como que a pessoa pode se permitir a essa prática fantástica? A investigação do inconsciente, ela é uma ferramenta que faz parte de um tratamento com a psicoterapia reencarnacionista, tá? Que consiste em conversas, onde a gente vai identificando esses padrões. Então, a mentoria, ela traz muito essa questão da psicoterapia reencarnacionista através das conversas, né? E você vai identificando qual que é o desafio que a pessoa está enfrentando, que aquele espírito está enfrentando. E a gente, então, traz essa ferramenta que é uma meditação, né? Onde a gente vai elevar a frequência da pessoa que está em tratamento nesse procedimento, né? Eleva a frequência para que os mentores, os seres de luz que acompanham essa pessoa desde sempre, né? Acompanham esse espírito desde sempre e sabem exatamente o que ele vivenciou em todas as encarnações, seja neste plano ou em outros planos. E o que é que está pegando, no caso, né? O que está, nesse momento, impedindo que esse espírito possa evoluir enquanto ego, né? E aí os mentores vão buscar lá no inconsciente, que é onde está guardado todas essas lembranças, e vão trazendo para o consciente. Então, pode ser de uma vida passada, pode ser da vida atual, pode ser questões que aprendeu, que experienciou, que estudou lá no mundo espiritual, os seus dons, aquilo que você aprendeu a fazer com maestria, né, lá no mundo espiritual e que você se propôs a fazer aqui nessa encarnação. Mensagens, orientações. Então, é um processo muito bonito e muito transformador. E a partir desse processo é que vai ser direcionado o tratamento, porque a gente vai identificar características de personalidade congênita, que é aquilo que a gente já traz de outras vidas, né? Por exemplo, aquela criança, vou dar um exemplo aqui, filhos gêmeos, né? Que são iguaizinhos, mas que têm personalidades diferentes. Eles foram gerados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, foram criados no mesmo ambiente, né? Receberam as mesmas oportunidades, a mesma cultura, tudo igual. Por que é que um, em uma determinada situação, reage com tristeza e o outro reage com raiva? Porque são espíritos que trazem essa característica de personalidade congênita, né? Que já vem há muitas vidas, há muitas existências, buscando se melhorar ou da tristeza ou da raiva. E nessa vida vai aflorando lá na infância, né? Lá na infância vai aflorando. A gente escolhe o pai, a mãe, a situação que vai fazer com que aflore uma determinada característica de personalidade congênita, para que eu possa, durante toda a minha encarnação, ter a oportunidade de ir trabalhando essa característica e melhorando. Então, a investigação do inconsciente, ela tem essas finalidades, né? Identificação da personalidade congênita, desligamento de situações traumáticas do passado, que é esse o caso do menino que eu relatei, né? Ele estava sintonizado numa vida passada, onde ele desencarnou, o espírito ficou vagando por muito tempo, né? Se perdeu dos pais, sentiu que o pai não foi bom o suficiente, não cuidou dele o suficiente, então ele rejeitava o pai nessa vida. Sentia muita falta da mãe, então ele estava extremamente apegado à mãe, porque ele não queria mais ficar longe dessa mãe.
ele ficou no escuro, então ele não ficava mais no escuro, porque o escuro trazia para ele a sensação de dor que ele viveu lá naquele desencarne, né? Então, a investigação ela faz esse desligamento. E também ela traz essas orientações e mensagens dos mentores com relação ao propósito encarnatório, aos nossos dons, né? Ela é extremamente curadora. É curador, é um processo lindo. Só quem realmente já vivenciou sabe, diante da sua própria vida, diante daquilo que faz, o quanto que a investigação do inconsciente libera, faz com que as coisas possam fluir diante da nossa essência. E a questão também do emocional feminino, a gente precisa também olhar muito a parte da sexualidade, da mulher se permitir, né, olhar para a sua sexualidade, sem crenças, sem traumas, bloqueios, porque muitas vezes a mulher não se permite ao próprio prazer, ou se permitir realmente a viver uma vida sexual ativa, por questões das crenças, dos medos e dos bloqueios, né, que as nossas ancestrais passaram, né, por questões religiosas, por questões de sociedade, o machismo também da época, né, as mulheres lá de trás se travaram muitas vezes nessa parte da sexualidade e hoje, muitas vezes, a mulher não consegue se permitir a ter essa questão do prazer, de olhar para o próprio corpo com harmonia. A mentoria também pode ajudar a mulher nessas questões. Sim, pode também, porque a gente vai abordar temas como a questão da sexualidade sagrada, né, de respeitar o nosso corpo, de respeitar os nossos ciclos. A gente vai acessar rituais, inclusive, né? A gente chama de rituais, mas são vaporização do útero, né? Ou algumas técnicas em que vai fazer com que esses padrões, essas crenças e tudo isso que está ali guardado no nosso ventre possa ser liberado. Então, a gente trabalha com alguns rituais, algumas técnicas de liberação desses padrões e também a questão da sexualidade sagrada, né? Consciente, de que não é pecado, que não é vergonhoso, que muitas mulheres carregam, né, até essa opressão. A mesa radiônica, ela trabalha muito isso também. Então, quando chega uma mulher que a gente identifica que traz, né, essa questão, a gente vai trabalhar com a mesa radiônica, né, para poder limpar, para poder liberar. E tem outras técnicas também que no decorrer da mentoria a gente vai trazendo para que todas as mulheres façam, porque em algum nível todas nós carregamos, né? Às vezes está muito latente, outras vezes está mais escondidinho, mas ainda está, né? Então a gente trabalha assim. A gente faz esse movimento de limpeza, de reprogramação, de conscientização, de reconexão com o sagrado. É muito bonito. É importante, bonito, né? Quando a mulher e o homem se permite, né, viver a sexualidade sagrada. Sem os dogmas, os tabus, isso é pecado, isso é errado. Não. O sexo foi feito por Deus. Deus criou realmente a sexualidade. E a partir disso a gente precisa viver a nossa experiência sexual de uma forma livre, aberta a estar bem consigo mesmo. Não fazer algo forçado, algo que depois você fique lá se chicoteando, né, com aqueles receios e com aqueles medos que vai ser punido, que vai ser jogado no inferno. Como as nossas ancestrais acabaram muitas vezes vivendo. Esse trauma fica no sistema familiar e graças a pessoas como a Cediane, a gente tem as oportunidades de curar o nosso feminino, de curar a nossa ancestralidade e se permitir a viver a parte da sexualidade, a parte da vida, a parte do bem-estar de uma forma totalmente amorosa. Quero dar boa noite para a Jaqueline, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E a mentoria, ela é apenas presencial, pode ser online, talvez as pessoas que estão nos assistindo moram fora ali da região, em outros estados, em outros países, pode ser feita à distância? A mentoria, ela é online, né? Justamente pela questão, né, de que tem pessoas de todos os lugares, de todas as regiões, estados. Então, a gente faz todo esse movimento de forma online. As técnicas que elas são aplicadas, né? Por exemplo,
A mesa radiônica, ela é feita com o acompanhamento da pessoa, também online. A investigação do inconsciente, quando é necessário, né, que essa é a técnica que seja utilizada, ela é feita à distância, então através de um canal, né, uma outra pessoa vai acessar as lembranças da pessoa que está na mentoria e depois a gente vai passar esse conteúdo de forma gravada e escrita também e vai fazer uma conversa com a pessoa para trazer as orientações e o entendimento do que foi trabalhado ali. A apometria, ela é feita também à distância, né? A pessoa pode acompanhar ou não, mas as aulas, elas são, desculpa, todas online. Então tem essa facilidade, né? Hoje o online facilita, a gente pode estar em todo mundo, atender as pessoas do planeta inteiro, e quanto mais terapeutas tiverem, quanto mais gente transbordar, né, e semear amor, mais essas flores vão germinar e vão fazer o nosso planeta se tornar um planeta de luz. Então é incrível, maravilhoso. Então se permita, você que é mulher, você que é homem, olhar para a mentoria e se permitir a se curar. Curar o seu sistema familiar, curando a si mesmo, olhando com amorosidade para a tua descendência. Quero dar boa noite para a Elisiane, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E, além dessa parte da mentoria, você também ministra cursos. Quais cursos que você ministra? Sim, só falando sobre a mentoria, mais um detalhe. A mentoria para mulheres, ela é em grupo, mas ela também pode ser individual. E para homens, então, ela é individual, né? Só para... Então, para a mulher que quer, a mulher que quiser muitas vezes ficar mais reservada, tem essa possibilidade, né, do ser individual, e se ela se permite também, então a questão do grupo, né, sempre é válido. O grupo sempre é válido. Se puder participar do grupo, participe, porque é maravilhoso. Isso. Então, os cursos. Eu estou atualmente ministrando o curso de Reiki Xamânico Amadeus, né, tanto o nível praticante quanto o mestrado. E estou encerrando, né, em pouco tempo agora, já estou fechando o curso de ministrante de psicoterapia reencarnacionista. Então, em breve, já vamos iniciar a montar turmas, né, para passar esse conhecimento que vem lá do mundo espiritual, né, através do Dr. Mauro Cuítico, que está recebendo já há um bom tempo essa ferramenta direto do mundo espiritual. Inclusive, a investigação do inconsciente, na forma como ela é feita pela escola BPR, ela é um pouco diferente, né, das outras formas, que o pessoal chama de regressão, né, porque tem algumas questões mais pontuais, né, a escola, ela preza por algumas questões mais, eu diria até, mais cuidadosa, né, então é um pouco mais rígida a forma como é feita, para diminuir riscos, né, então até o final do ano já vou estar apta a ministrar os cursos de psicoterapia reencarnacionista. Por enquanto são esses. E os cursos daí de Reiki, xamânico, tanto praticante como mestrado, presencial e online? Sim, presencial e online. Quais são as cidades que você atende presencialmente? Onde tiver pessoas que buscar um curso, que quiser, tem um grupo de pessoas, vamos ver, estudar a possibilidade e a gente vai. Não vamos restringir, né? A espiritualidade nos direciona e a gente vai. Você que é dono de espaço terapêutico, você que tem, né, um local, tem um grupo ali para quem deseja se fazer o Reiki xamânico praticante, fazer o mestrado, então já chama aí a Cidiane no direct, já combina com ela, que ela, né, o chamado espiritual, ela tem de levar luz, levar amor, levar conhecimento. Eu digo, ela é minha mestre do Reiki xamânico, né, de praticante, o mestrado, e aí a gente vai compartilhando, sim, esse propósito, compartilhando o propósito divino. E as pessoas se conectam através da energia, do propósito de fé, de origem, de semear sementes de amor. A Dani comentou ali, ó, você é ótima. Isso aí, ó, concordo. Ótima, é uma pessoa incrível, maravilhosa.
E agora, então, terminando então, esse ano, aí tu já pode, então, ministrar, abrir turmas do curso de psicoterapia reencarnacionista. Sim. Se for, assim, se as coisas forem se organizando, talvez até antes de encerrar o ano. Mas a minha ideia é iniciar a partir do ano que vem, né, do início do ano, uma turma, para, né, ter esse tempo, assim, de organizar e fazer, né, esses movimentos, porque tenho muita coisa em aberto, tenho vários cursos e alguns movimentos ainda para serem encerrados, então para que seja mais leve a partir do ano que vem. Mas, como eu falei, a gente não se manda, né? Quem manda é a espiritualidade, então, se for antes, a gente vai e pronto. E o método da BPR é um método totalmente seguro, com ética, com respeito. É um curso, né? Quando eu fiz, era 2 anos, né? Continua sendo 2 anos. Depende do número de alunos, geralmente são 18 meses. Uhum. Mas as turmas do professor Mauro, como são grandes, né? Geralmente são de 2 anos. Porque no curso a gente vai aprender toda a parte teórica, tudo que a espiritualidade foi trazendo com relação a níveis de ego, as ilusões dos rótulos das cascas, que é aquilo que a gente acha que é, mas a gente não é, né? Por exemplo, eu estou num corpo feminino, Pietro está num corpo masculino, mas eu não sou mulher, eu estou mulher, né? Eu estou Sidiane, eu estou, né, mãe. Então, essas ilusões, a gente fala sobre personalidade congênita, a gente fala sobre raciocínio contra raciocínio, muita teoria, muita coisa importantíssima que vai ser útil, né, no tratamento com a psicoterapia e também aprende a fazer a investigação do inconsciente, né, a ser um bom canal, a gente diz. A gente aprende a ser um auxiliar de terapeuta, porque os verdadeiros terapeutas são os mentores, né? Então a gente precisa, nesse curso, aprender a ser humilde, obediente e submisso ao mundo espiritual. E quando a gente traz essas 3 palavrinhas mágicas para a nossa vida, quando a gente tem humildade para reconhecer que somos um espírito em aprendizado, que não sabemos tudo, que não somos mais e não somos menos que ninguém, somos iguais, então a gente tem a humildade de reconhecer isso. Quando a gente tem obediência ao mundo espiritual, quando a gente diz, tudo bem, estou aqui como um instrumento e que o melhor aconteça, e eu confio que a espiritualidade está me conduzindo, né? E quando a gente se submete a essa hierarquia, dizendo que sim, estou aqui encarnada, né, para servir, porque escolhi estar aqui. Então eu me submeto à vontade de algo maior. A magia acontece na nossa vida também. Então isso não é só na terapia, né? É na É na vida. vida. É na vida. Isso é lindo. É um processo transformador. Quero dar boa noite para Carmen, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Kátia comentou ali, ó. Parabéns, foi uma live muito enriquecedora e consistente. Gratidão, gratidão por você estar aqui. Você pertence a esse grupo, a essa egrégora, todos que estão aqui nessa sintonia perfeita, maravilhosa. E Sidiane, já é 10 horas e 3 minutos, passou rápido a nossa live. Passou, né? Eu poderia ficar aqui conversando até amanhã de manhã, porque eu amo falar sobre isso. Mas o Mas pessoal precisa dormir, né? E nós também. já fica o convite para as próximas lives, para você voltar aqui para a gente conversar, falar mais sobre o feminino, falar também sobre a investigação do inconsciente. É uma ferramenta incrível, tem muitos assuntos ali e tenho certeza que as pessoas vão gostar bastante de conhecer mais sobre essa ferramenta e mais sobre o teu trabalho. Gratidão, aceito o convite e fico muito grata, muito honrada pelo seu convite. É sempre bom estar aqui contigo, sempre maravilhosas as conversas que a gente tem, né? E que a gente possa contribuir cada vez mais. Então, sou grata pelo convite, sou grata por estar aqui, sou grata pela tua vida, pela tua existência, pelo teu caminho, que você possa, então, seguir cada vez mais trazendo conhecimento, trazendo direcionamento, trazendo a tua luz, a tua medicina.
Gratidão é recíproco, sabe que o carinho, a admiração é recíproco, e estamos juntos nessa caminhada, né, nesse propósito divino, né, a nossa sintonia vibracional, energética, nos conhecemos, nos conectamos, estamos juntos diante dessa jornada chamada vida, e que os nossos mentores continuem nos guiando. Que assim seja. Quero dar boa noite para Elisângela, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Ali, ó, gratidão pela live, gratidão por todos vocês estarem aqui. E agora, para a gente encerrar, olha o oráculo de Isis. Oráculo de Isis, para você que está ao vivo até esse momento aqui conosco, comigo, com a Cidiane. Vai mentalizando 1, 2 ou 3 e coloca ali nos comentários. Cidiane também vai mentalizando. Vai mentalizando, 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários. Oráculo de Isis, a orientação para você. Qual que é a mensagem que Isis, essa deusa egípcia, que traz forte o feminino, que traz a mulher, que traz o empoderamento, vai trazer para você nessa noite? E Cidiane, para o pessoal que está nos assistindo, da onde você está falando, qual cidade que você está falando? Está muito frio por aí? Tá bastante frio aqui em Paim Filho, Rio Grande do Sul. Aqui quase na divisa com Santa Catarina, próximo à cidade de Piratuba, Machadinho. Aqui é frio. Paim Filho, uma cidade maravilhosa. Então, pessoal ali, se você não conhece Paim Filho, for para Paim Filho, aproveite, já vai lá visitar a Cidiane, já faça os movimentos. E tem algum movimento assim nessa parte, agora falando um pouquinho, enquanto o pessoal está comentando, o pessoal está mentalizando, parte do xamanismo, grupos xamânicos, assim, para mulheres, né, o sagrado feminino, como as medicinas da floresta? Sim, a gente trabalha também, a gente traz eventualmente, conforme o direcionamento da espiritualidade, em datas pontuais, específicas, quando eu sinto que está sendo requisitado algum movimento direcionado com algum tema, a gente organiza vivências, tanto aqui no meu espaço, quanto no espaço da Solange, lá em Marcelino, que é um espaço muito bom também. E a gente vai trazendo, né, assim, dentro desse sentir. Então, eventualmente acontece, não é sempre. Então, quando a gente for lançar algo e divulgar, o pessoal aproveite, porque, né, até em questão de atividades que a gente mantém, né? Outras atividades, não é só com isso, mas sim a gente trabalha, então, dentro do xamanismo, com as rodas de cura, com o fogo sagrado, com a medicina do rapé, com a medicina do cachimbo sagrado, né? Então, vivências, sempre em meio à natureza, sempre se conectando com a natureza, voltando, né, para a essência. Nós estamos fazendo isso. Incrível. Então, quem me segue já aproveita, já segue a Cidiane ali, vai acompanhando o trabalho dela, a agenda dela e não perca a oportunidade. Quando abrirem essas oportunidades presenciais, faça, porque vale muito a pena. E se você não pode fazer presencial, chama ela aí no direct, já marca a tua mentoria, a tua conversa, para que o teu feminino, seja você homem, seja você mulher, possa assim transbordar em muita amorosidade e muitas curas diante do todo. 1, 2 ou 3, vai mentalizando, carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Oráculo de Isis para você. Para você que escolheu a carta número 1, a Dama das Estrelas. A sacerdotisa de Sírios. Então, Isis te convida realmente ao empoderamento, a dançar, a se permitir, a não ter medo, a dar o passo, a acreditar. Então, a Dama das Estrelas, uma conexão com o povo das estrelas, com os nossos irmãos extraterrestres, ou a constelação de Sírios é a constelação dos felinos. Se você tem gato em casa, então tá com uma conexão muito forte com os felinos. E se você não tiver gato, presta atenção, daqui a pouquinho pode surgir algum gatinho ali na tua casa, receba ele com muito amor, porque é Isis que está mandando ele ou ela para você. Para você que escolheu a carta número 2, o espírito de Isis, o triunfo da deusa, um forte empoderamento
Para você que escolheu a 2, o próprio Espírito de Ísis te empoderando, te colocando na sua melhor versão. A você olhar para o teu feminino, se empoderar dele, mantendo em equilíbrio o teu mental, emocional, físico, espiritual, a tua sexualidade, o todo. Então, o próprio Espírito da deusa te empoderando, te tornando imparável em todas as tuas versões. E para você que escolheu a número 3, o destino divino, o trabalho espiritual do auto-iniciado. Você que escolheu a 3, você está sendo iniciado nessa egrégora linda da deusa Ísis. O destino divino. O teu destino é ser feliz, é ser próspera, é ser saudável, é viver a tua melhor versão. Então, continua na tua jornada, busca mentores, busca a Cidiane, chama ela no direct, porque o teu destino é realmente você viver aquilo que você nasceu para ser. Não ser aquilo que os outros querem, mas ser aquilo que a tua vida realmente tem um propósito e você nasceu para ser a tua melhor essência todos os dias. Então, Oráculo de Ísis, uma orientação forte para todas as mulheres e os homens também que estão nos assistindo. Que lindo, amei. Fez muito sentido para mim, inclusive. Maravilha, maravilha. Uma energia fantástica. Cidiane, novamente, gratidão pela parceria. Sabe o quanto que eu te admiro, o quanto que o teu trabalho é inspirador e que a gente possa em breve estar novamente juntos no mais uma live. Assim seja, gratidão pelo convite e fica com Deus. E gratidão a todos que estiveram participando. Um abraço. Em breve, né, estaremos novamente. Em breve estaremos juntos novamente. Nossa gratidão a todos que estão nos assistindo ao vivo e para você também que vai nos assistir na gravação. Essa live fica gravada aqui no Instagram, vai lá para o YouTube para você poder assistir quantas vezes você desejar. Então, curta, compartilhe, comente, manda aviãozinhos e que a tua noite seja sensacional, repleta de luz, repleta de amor e que o teu feminino possa se expandir na versão mais maravilhosa. Você que é mulher, brilha. Você nasceu para brilhar, para ser feliz e ser tudo que você nasceu para ser. Muita luz, muito amor e até a próxima live.